colóquio. Eu agradeço ao Goethe Institute, à Fundação Carlos Gulbenkian e, claro, aos senhores professores José Lamego e António Marques por este convite, que muito me honra. Bem, eu gostaria de debruçar-me sobre uma querela, uma controvérsia que julgo pertinente entre Habermas e Dieter Heinrich. Esta controvérsia, esta polémica, teve lugar na Alemanha nos anos 80 e concentrou-se na questão da metafísica, ou, de um modo mais rigoroso, na possibilidade ou impossibilidade de fazer metafísica hoje. Claro que se passaram 40 anos, mas creio podemos continuar a usar o mesmo. Hoje. Fazer metafísica hoje, sim ou não? A querela entre Habermas e Heinrich começa assim em 85, há 40 anos justamente, quando Habermas publica um ensaio na revista Merkur sobre uma suposta tendência perniciosa na filosofia alemã da altura, tendência essa que reuniria vários pensadores, entre os quais Dieter Heinrich, acusados por Habermas de postularem um nefasto regresso à metafísica. Este ensaio de Habermas esteve, assim, na origem do seu livro Pensamento Pós-Metafísico, de 88. Ora, por seu lado, Dieter Heinrich, um dos principais visados ou acusados, escreve um artigo respondendo abertamente a Habermas. Trata-se do artigo O que é a metafísica, o que é o moderno, 12 teses contra Jürgen Habermas. Heinrich assume-se assim como oponente de Habermas, sublinhando o pendor legítimo de uma nova metafísica moderna, crítica e idealista, isto é, ciente dos limites do pensar subjetivo. E esta metafísica, conforme com o projeto moderno, é para Heinrich o kantismo, a filosofia de Kant, ou, se quisermos usar a expressão de Heinrich, ou usando a expressão de Heinrich, é a metafísica de Kant. O propósito do artigo de Heinrich é refutar a tese de Habermas acerca da proclamada exclusão da esfera do projeto moderno de tudo aquilo que é metafísico, enquanto a expressão de uma teoria completa e fundacional capaz de oferecer uma explicação integral, total, do mundo, do real, do ser. Para Habermas, como sabemos, o idealismo e o filosofar do sujeito são modos do paradigma mentalista obsoleto, que iria de Descartes a Husserl, e, portanto, devem ser abandonados, superados, a favor da figura da razão comunicativa. Ou seja, a proposta de Habermas desenha-se, como sabemos, à luz de uma viragem linguística capaz de configurar um conjunto de normas éticas e sociais independentes de primados metafísicos fundacionais, tais como o sujeito ou a consciência. Ora, Heinrich, por sua vez, procura provar o pendor válido do fazer metafísico, rejeitando a proposta de Habermas como o caminho único para a filosofia feita hoje. Assim, Heinrich invoca a filosofia de Kant como um modo legítimo de um pensar metafísico moderno ou crítico. O artigo de Heinrich, cujo escopo não se reduz à rejeição do projeto de Habermas, denuncia o triunfo do naturalismo no panorama atual, tornando mais premente a emergência de um pensar metafísico de pendor crítico. Para Heinrich, o naturalismo, que se assume como teoria única, aquela que é capaz de explicar tudo aquilo que é de forma exata e completa, é, sem mais, uma nova metafísica dogmática. Segundo Heinrich, a tarefa da filosofia deverá ser denunciar tal metafísica degenerada, o naturalismo cientificista. Este naturalismo, esta nova metafísica dogmática e nociva, distancia-se do pensar crítico, afastando-se da vida consciente e autorreflexiva. Esta metafísica naturalista não se afigura capaz de reflexão. Se quisermos citar Heidegger, coisa que raramente faço, mas talvez aqui seja conveniente, a ciência não pensa. Heinrich poderia dizer o mesmo com efeito. Ora, Heinrich sublinha assim que não devemos erradicar a metafísica tout court, mas compreendê-la como uma expressão de um interesse próprio da razão. O filosofar não pode deixar de pensar esse impulso metafísico da razão. A razão humana possui, com efeito, um impulso metafísico
passível de produzir ficções ou ilusões errôneas, mas daqui não decorre que devamos abandonar a metafísica ou, inclusive, que seja possível erradicá-la. Em Kant, tal como lido por Heinrich, a metafísica não é alvo de erradicação perfeita. Em Kant, a metafísica é corrigida pela crítica. O impulso metafísico da razão decorre da atividade, da espontaneidade da razão ela mesma, tal como sublinha Heinrich lendo Kant. O século XVIII, continua Heinrich, não estaria propriamente sedento de uma nova reprovação da metafísica. O empirismo de Locke e de Hume já o havia feito, para não mencionar a ironia ou o escárnio de Voltaire contra, por exemplo, a metafísica de Leibniz. E não esqueçamos que Kant rejeitara, na crítica da razão pura, duas visões deformadas ou desfiguradas de metafísica, como Kant o diz, a saber, o dogmatismo e o ceticismo. Estas duas deformações da razão, ainda que aparentemente opostas, assemelham-se irremediavelmente, pois ambas expressam o mau uso da razão, devendo ser corrigidas e superadas pela filosofia crítica. Por que então a postura de rejeição do pensar metafísico, concebendo-o como um conjunto de conceitos e problemas obsoletos, que já não são os nossos, associados a um momento histórico ou filosófico já passado, tal como argumenta Habermas? Ora, para Heinrich, a metafísica eminentemente moderna, aquela que é hoje desejável e possível, tende a expressar os pensamentos últimos e unificadores, ou, falando como Kant, as ideias reguladoras, através das quais a vida consciente se compreende a si mesma de modo autorreflexivo. Esta é a mais nobre expressão da espontaneidade da razão na sua atividade reflexiva. A metafísica refere-se, pois, aos grandes conceitos reguladores, às ideias, que ordenam o nosso saber e o nosso agir. Heinrich lamenta que Habermas conceba a metafísica como uma, citando Heinrich, pretensão de conhecimento equivocada e hipertrofiada de um grupo elitista deslocado como coisa obsoleta e opressivamente conservadora. Habermas concebe a metafísica à maneira de um ídolo baconiano, com efeito. À luz do modelo dos paradigmas desenhado por Habermas, a metafísica só teria cabimento nos paradigmas ontológico e mentalista, que integram, pois, o teorizar acerca do fundamento perspectivado como substância, o ser como substância ou a consciência como substância. No paradigma linguístico, que seria o nosso, segundo Habermas, os conceitos fundacionais não possuem lugar e, assim, a metafísica encontra-se dele excluída. Todavia, relembra Heinrich, a metafísica dos modernos não foi a metafísica de um além-mundo, nem tampouco um mundo de objetividades perante o qual o conhecimento permaneceria perspectivado de modo não crítico. Pensemos nos casos exemplares de Kant e de Hegel. A metafísica moderna não decorre de um teorizar acerca do fundamento perfeito, nem está empenhada em construir além-mundos. É, pois, a metafísica de Kant, usando a expressão controversa, que inicia este novo caminho filosófico, refutando uma concepção de saber absoluto e completo. Ela não cai sob a suspeita da ficção, ela expressa, sim, a crítica da ficção. Heinrich serve-se do conceito de autoconsciência, conceito nobre para Heinrich, condenando a visão de Habermas acerca do mesmo. Pois Habermas adere a um suposto novo paradigma que supera a autoconsciência através da pragmática linguística. Habermas parece reduzir, assim, a autoconsciência à interação linguística, acusando de conservador todos aqueles que não sigam esta nova via pragmático-linguística. Habermas rejeita outros modos de continuar aquilo que ele mesmo designa por o projeto moderno. Neste ponto, Heinrich mantém-se, diríamos nós, um idealista. Repare-se, no entanto, que a autoconsciência, conceito caro a Heinrich, não é um fundamento certo e estável, muito menos absoluto. A autoconsciência não é tomada aqui à luz de um eu que se sabe a si mesmo de modo pleno e autotransparente. É sim um estranho fundamento obscuro, misterioso, impenetrável. É assim que Heinrich perspectiva a autoconsciência em Denken und Selbstsein, de 2007. Ela é certa, indubitável, fundacional,
mas nada sabemos sobre aquilo que ela é ontologicamente. Heinrich conclui o seu ensaio O que é metafísica, o que é o moderno, 12 teses contra Jürgen Habermas, elogiando Habermas, não obstante. Elogiando Habermas pela relevância ímpar do seu pensamento numa Alemanha filosoficamente pouco estimulante. E salienta ainda que o projeto moderno, para se fortalecer e vingar, requer debate e oposição. Um projeto moderno que falasse a uma só voz estaria condenado a extinguir-se, sublinha Heinrich. Neste sentido, as querelas ou polémicas são, por princípio, salutares, engrandecendo aquilo que entendemos como o moderno, justamente. Mas o que é então a metafísica de Kant, tal como Heinrich a entende? A metafísica de Kant é o pensar consciente dos seus limites. A lição da Revolução Coperniciana invalida, pois, o discurso acerca do ser enquanto ser e a concepção de uma prima filosofia. A metafísica de Kant não é a metafísica dos princípios fundantes ou primeiros, os fundamentos ou os axiomas. Ela não é dedutiva nem se inspira no modelo euclidiano, à maneira do século XVII, à maneira de Descartes ou de Spinoza. Em boa verdade, poderíamos perguntar qual é o fundamento do kantismo. E responder a esta interrogação é tarefa difícil, complexa. Porque a metafísica de Kant, usando a expressão controversa, não possui um princípio primeiro, à maneira do cogito cartesiano, de uma substância única spinozana ou mesmo do eu fichtiano. Ora, esta foi a questão sobre a qual Heinrich se debruçou profusamente. Qual o fundamento da metafísica de Kant? E para Heinrich, tal fundamento, e usar esta expressão fundamentos é profundamente complexo, esse fundamento só poderá ser muitíssimo especial. Ele será um Grund excepcional, com efeito. Ora, segundo Heinrich, o pensamento de Kant torna-se metafísico quando se torna sistemático. Este elemento é crucial para Heinrich. O pensamento de Kant torna-se sistemático, metafísico, quando elabora o seu conceito-chave, o seu Grund, que é, de acordo com Heinrich, a liberdade, a pedra angular do edifício da razão, o elemento que permite a construção orgânica dos conceitos e do conhecimento. Segundo Heinrich, a descoberta da ideia de liberdade na crítica da razão prática conduz Kant a desenhar uma filosofia sistemática construída à luz desta noção-chave, liberdade, o fundamento daquilo que se designa, de acordo com Heinrich, como a metafísica de Kant. A metafísica de Kant é a metafísica da liberdade. Esta formulação poderá soar muito romântica, raiando, porventura, o mau gosto, mas o que está aqui em causa é, pois, entender que este fundamento, este Grund, não é princípio teórico ou teoricamente demonstrável, não é fundamento estável, firme ou indubitável, mas sim um princípio opaco, obscuro, indeterminado no plano teórico. A liberdade não é um axioma a partir do qual se parte e se constrói todo o pensar, não é isso. Como sublinha Heinrich, o sistema kantiano constrói-se à luz da ideia de liberdade, mas esta noção não é desenhada no início, mas a meio do caminho, isto é, no momento em que se elabora a filosofia moral, na crítica da razão prática, em especial, a obra mais relevante do pensamento kantiano e do corpus crítico, segundo Heinrich. A crítica da razão prática é, pois, a obra que fornece o Grund do kantismo. A descoberta da ideia de liberdade enquanto pedra angular do sistema consiste num resultado a que se chegou durante um processo. Ela não é princípio primeiro ou fundante. Segundo Heinrich, a ideia de liberdade é desenhada por Kant segundo 3 dimensões. Primeira, é o conceito que faz a ponte entre o sensível e o suprassensível. Este conceito é a resolução da Versöhnung, da reconciliação. E a reconciliação deve traduzir-se, portanto, numa postura metafísica, segundo Heinrich. Segunda dimensão da liberdade. A liberdade é o conceito que permite a unidade do sujeito. E terceira e última dimensão. A liberdade é a ideia mediante a qual se pode pensar a coerência das ações cumpridas sob a lei moral. A elaboração da ideia de liberdade como que justifica uma metafísica em Kant.
podemos afirmar que a liberdade permite pensar o esforço da razão em alcançar ou aceder ao incondicionado. Mas em Kant, a metafísica não pode suster-se se a dimensão prática ou moral da razão não for concebida. Esta é uma metafísica de pendor prático, com efeito. Heinrich sublinha, pois, a ideia de liberdade como central no corpus crítico. A crítica da razão pura não fornece o fundamento do corpus crítico, sublinha Heinrich, oferecendo, sim, a primeira crítica, um aparato de conceitos, portanto, os meios mínimos operativos, mas não os elementos fundamentais de um pensar que aspira a ser sistemático. Esta aspiração sistemática cumpre-se a partir da proposta moral kantiana, a segunda crítica. É, pois, nesta obra que o pensamento de Kant se afigura na posse de uma imagem moral do mundo. Importaria sublinhar este quadro da imagem moral do mundo, segundo Kant, tal como sublinhado por Heinrich. É curioso o modo como Habermas, nesta sua obra mais recente que hoje aqui celebramos, em especial no volume 2, considera que o filosofar enquanto construção de imagens do mundo terminara, pois, com a escolástica. Talvez por isso Lutero seja um dos heróis deste segundo volume, não é? Há aqui um foco na reforma muito saliente neste segundo volume. Lutero, enquanto herói deste segundo volume, Lutero combatendo a escolástica e a construção de imagens do mundo e deslocando o cerne do novo pensar, o pensar moderno, para o plano do sujeito. Ora, segundo Habermas, o pensamento de Kant insere-se assim na dita era pós-metafísica, onde as imagens do mundo já não teriam lugar. E Lutero seria um dos iniciadores do derrubo da escolástica e Kant e Hume e Kant, segundo Habermas, seriam aqueles que prolongariam esta postura anti-metafísica de rejeição, de elaboração de imagens do mundo, do real ou do ser. Mas repare-se que Heinrich afirma que, na dita metafísica de Kant, a imagem que se elabora é uma imagem moral do mundo. A esfera prática é a esfera metafísica, não mais o plano teórico. E este ponto parece-me essencial. Falando como Heinrich, a metafísica de Kant é uma metafísica prática, moral, não teórica. E é assim que esta metafísica, não assenta em fundamentos teoricamente demonstráveis, se anuncia como a metafísica moderna. Acerca da questão do sistema, Heinrich invoca metáforas usadas por Kant para descrever a razão. São as metáforas de razão. E há uma metáfora de razão que devemos aqui sublinhar. É a metáfora de razão como abóboda, cuja pedra angular é a liberdade. A beleza da metáfora de Kant invoca, pois, a arquitetura e o conceito de pedra angular. Schlüsselstein é o termo de Kant, na crítica da razão prática. Ora, na arquitetura, a pedra angular, amplamente usada, por exemplo, pelos antigos romanos, é o elemento que se coloca no ápice ou no vértice de uma construção em forma de arco. Um exemplo sofisticado seria a abóboda, justamente, promovendo a pedra angular, a união ou o equilíbrio das estruturas que nela confluem. A pedra angular não é, bem entendido, o elemento que serve de base ou alicerce à construção, porventura a primeira pedra do edifício, mas sim o elemento que é colocado no topo da construção, isto é, o último elemento a ser adicionado, mas cuja remoção provocaria o desmoronamento do todo construído. Ela é a pedra de cima, a cabeça do ângulo, cuja inserção realiza a perfeição do edifício. Por que invocar a metáfora da razão como edifício cuja pedra angular é a liberdade? Esta metáfora de Kant permite-nos pensar o pendor excepcional do sistema kantiano, diferenciando-o do idealismo posterior de Fichte ou de Hegel. Segundo Heinrich, o pendor sistemático do kantismo consiste na assunção da ideia de liberdade como pedra angular, justamente. A liberdade não é um fundamento basilar que sustém o edifício metafísico, não é conceito primeiro ou fundante, não é o axioma, do qual se faria derivar todo o corpus de pensamento.
De acordo com Heinrich, o sistema kantiano foi delineado enquanto tal, enquanto sistema e também enquanto metafísica, na crítica da razão prática, e em especial no momento em que Kant formula a ideia de liberdade. Portanto, não no início do percurso, mas a meio do caminho. O pensamento kantiano deveio sistema nesse momento, deveio metafísica nesse momento. Assim, o Grund do pensamento kantiano é uma pedra angular, um elemento final que, mais do que fundamento basilar, se anuncia como um elemento que permite conferir união, equilíbrio e harmonia finais a uma estrutura construída e organizada como um todo orgânico. Tudo no interior da filosofia de Kant se orienta para a ideia de liberdade. Esta, a ideia de liberdade, pedra angular, é, aos olhos de Heinrich, a noção que promove a compreensão do kantismo como um pensar metafísico, expressando ainda a vocação prática, moral da razão humana. Mas a ideia de liberdade, tal como sublinha Heinrich, não nos oferece um pensar metafísico total, pleno, inteiramente reconciliado. Os dualismos, as descontinuidades, os abismos, típicos do kantismo, não são resolvidos de forma perfeita ou definitiva. Pois, tal como adverte Heinrich, há que compreender em Kant a existência de um pensar metafísico marcado por dualismos que o distinguem das metafísicas dos seus antecessores, do século XVII, e dos seus sucessores idealistas, cujos pensamentos decorrem de um quadro monista, unitário e de uma aspiração de descoberta de um fundamento que se assume como o conceito único de todo o filosofar. Segundo Heinrich, o idealismo que sucede a Kant nutre-se de uma paixão spinozista, e recordemos o renascimento de Spinoza neste mesmo contexto germânico, recordemos a designada controvérsia do panteísmo ou do spinozismo. Portanto, o idealismo que sucede a Kant, dizíamos, nutre-se de uma paixão por Spinoza, aspirando a metafísicas monistas e unitárias, nas quais se procura, a todo o custo, inscrever as dimensões de subjetividade, autoconsciência, atividade e, enfim, de liberdade. Neste sentido, a defesa enfática do pendor dualista do kantismo, que os sucessores se propuseram supostamente resolver, é uma das posições mais expressivas da leitura de Heinrich, sublinhando assim modos de distinção entre Kant e o idealismo que lhe sucede. O kantismo é, pois, dualista e tal traduz, aos olhos de Heinrich, um elemento salutar. Salutar porque crítico, não dogmático. Debruçar-se sobre a liberdade em Kant não nos conduz, nem nos pode conduzir a uma leitura deste conceito como um Grund teoricamente demonstrável. A leitura de Heinrich afirma, pois, o pendor prático, tal fundamento especial do kantismo, um fundamento excepcional, com efeito. Só o fundamento concebido deste modo poderá assumir-se como o fundamento da metafísica futura. É verdade que Heinrich tende a ontologizar este fundamento prático, a liberdade, mas nunca deixa de advertir sobre o seu pendor teoricamente indemonstrável, a sua dimensão obscura, enigmática, misteriosa. Assim é a liberdade como Grund, como fundamento da atividade da razão. Muito obrigada.